todos aqui estamos envolvidos com crianças. Primeiro, você foi criança, não é isso? Segundo, alguns têm crianças em casas aqui. Outros trabalham com crianças. Outros convivem com crianças. Elas estão sempre presentes na nossa vida e isso é uma bênção. Quantos têm crianças em casa aqui? Filhos ou netos? Ok, está vendo? Todos estamos envolvidos nesse contexto de ter crianças em casa. Isso é uma bênção, maravilha das maravilhas. Quantos trabalham com crianças? Muitos trabalham com crianças. Então, estamos bem à vontade com esse tema, porque ou temos crianças em casa, ou trabalhamos no ambiente com crianças. Você trabalha no hospital infantil, você trabalha numa escola, você trabalha numa creche, você trabalha numa ONG, trabalha num lugar que serve crianças. Aqui na igreja todos estamos envolvidos com crianças, graças a Deus nossa igreja tem muitas crianças. E assim tem sido ao longo de toda a história, 21 séculos do cristianismo, Jesus falou sobre crianças. Porque se nesse tempo tem criança, imagine no passado que não tinha anticoncepcional, não é? Tinha mais criança, muita criança. Quem nasceu na década de 70 como eu, era muito comum encontrar famílias que tinham 6, 7, 8, 10, 12 crianças, não é? A minha mãe teve 8. Um faleceu logo cedo, mas ela teve 8 filhos. Conheci pessoas, não uma, não duas, famílias no interior do estado do Rio de Janeiro com 15 filhos, não é? Quem aqui tem essa idade, regula aí comigo, 40, 50 anos de idade, que conheceu famílias com mais de 10 pessoas? Levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? Muito comum. Agora você imagina há 21 séculos atrás. Só que havia uma grande diferença do que as crianças são hoje, com toda a dificuldade, do que eram nos dias de Jesus. Primeiro que crianças nos dias de Jesus não eram contadas, não eram nem contadas. Num ambiente que falasse assim, olha, tem 15 pessoas, se 5 eram crianças, falava assim, tinham 10, porque elas não eram nem contadas nos dados e nas estatísticas. Segundo, elas não poderiam comer junto com adultos, certo? E também, elas ficavam para depois das refeições. E também, as crianças não recebiam atenção nenhuma. Elas simplesmente estavam ali convivendo. Muitas delas sofriam violência, abuso. Infelizmente isso acontece até os dias de hoje. Mas naquele tempo era ainda pior. Crianças eram escravas. Então havia uma série de dificuldades. Mas Jesus valorizou as crianças. E Jesus nos ensinou nos seus 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a importância das crianças. Veja aqui, vou começar, Mateus 21, 16. Palavra extraordinária. Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Qual foi a resposta de Jesus, igreja? Sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Estavam discutindo sobre a importância das crianças e Jesus então entra, ele estava falando para judeus, então ele entra de sola com um salmo. Ele faz a referência ao Salmo 8, verso 2. Ué, vocês não leram? Vocês não leem a Bíblia? Vocês não leem os Salmos? O Salmo está dizendo é que das crianças vem o perfeito louvor. Ele respondeu diretamente com uma linguagem que os fariseus e os judeus entendiam. Um poeta, filósofo e cientista do Império Alemão, que hoje já nem existe mais, Johann Goethe, só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. Porque a criança entende a linguagem do amor. Não adianta você dizer eu amo, mas não cuida. Eu amo, mas não socorro, não apoio, não dou carinho, não dou abraço. A linguagem da criança, ela é muito mais do que a linguagem verbal. Inclusive a criança aprende vendo. Crianças são esponjas, em especial crianças menores de 7 anos, elas vão ter sua personalidade formada completamente até os 7 anos de idade.
E elas vão ver e vão aprender. Isso para o lado bom e ruim. O que elas veem em casa, elas vão assimilar para si, porque é pelo ensino e pelo testemunho. Se você é um hipócrita, fala uma coisa e vive outra, o seu filho, suas crianças estão vendo isso. A forma como o homem trata a sua esposa e vice-versa, tem em casa crianças, elas estão observando. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, pai. Se você discute com o seu cônjuge e tem ali uma ocasional briga verbal, se brigou na frente das crianças, olhe para cá, você tem que se reconciliar na frente das crianças. Senão para elas fica muito confuso. Vê uma discussão aqui. Aí daqui a pouco aquele casal está voltando a conversar como se nada tivesse acontecido. O que ela vai achar? É assim que funciona? Briga e volta ao normal, sem nenhum processo de reconciliação? O que é isso? Então, crianças aprendem com o que fazemos, com o que falamos e como manifestamos. Testemunhos são muito importantes. Provérbios 22:6 também é um célebre ensino sobre criança. O homem mais sábio do mundo disse isso. Leia comigo todos juntos. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O que você ensina para uma criança, ela vai crescer, mas ela leva para a vida. Todos que estão aqui, que receberam pelo menos um ensinamento do seu pai ou da sua mãe, você carrega até hoje na fase adulta. Levanta a mão. Ok? Você está afirmando o que a Bíblia acabou de dizer. Ontem eu estava conversando com um dos meus filhos e falou sobre dinheiro e ganho, e aí eu perguntei para ele, estava falando por WhatsApp e comentando outra coisa, e eu aproveitei e perguntei: filho, você está dizimando? A resposta dele foi: pai, eu nunca recebi um dinheiro que eu não dizimei. E eu glorifiquei a Deus por isso. Então eu só estava fazendo um double check, e é importante você fazer sempre um double check, só para perguntar: filho, você está dando dízimo? E a resposta foi: eu nunca recebi que não dizimei. Por quê? Porque aprendeu. Porque é assim que se faz. Então você sempre vai ensinar, pode reafirmar, mas você não vai ter uma outra expressão, outra resposta. Enquanto que eu vou ministrando aqui, pode colocar aí algumas imagens, algumas fotos de ensino. Nossa igreja se preocupa com as crianças. Aqui dentro da igreja estamos cercados de crianças. Nós temos um ministério chamado Ignição, que tem 12 anos de acompanhamento com as crianças, desde a geração semente, na gestação, na gravidez, até o término dos juniores, quando eles forem colocados para ser adolescentes. Então tem 5 faixas etárias e um ministério que cuida deles emocionalmente, espiritualmente, e tratamos crianças como devem ser tratados, com honra, com amor, com cuidado. Nosso ministério infantil não é um depósito de crianças. Elas oram, elas interagem, elas ministram, recebem oração e ministram, elas cantam, elas oram, elas intercedem. Essa é uma área. Também a área social. Crianças em situação de vulnerabilidade, creio que tem foto aí também. Situação de vulnerabilidades, as crianças também são atendidas através do nossa cidade social, através dos ministérios sociais da igreja. E lá no Nordeste também a gente tem a ação com a Igreja Batista Sertaneja em Lagoa da Barra, a igreja da cidade em Quijingue e a igreja da cidade em Maceió. Então eu vou pedir um vídeo aí para vocês verem um pouquinho sobre a importância e a seriedade. A igreja da cidade, que é uma igreja família, acredita muito em ministrar as crianças nessas 3 realidades. Na realidade igreja local, na realidade social e na realidade também espiritual e social do Nordeste, sem falar em toda a importância de colocar para você, pai, a sua responsabilidade familiar em cuidar dos seus filhos.
Olá, meu nome é Felipe. Meu nome é Thalita. E nós lideramos o Ministério Ignição da Igreja da Cidade, aqui em São José dos Campos. Um ministério que atende exclusivamente crianças. E isso com todo o suporte e estrutura necessários para abençoá-las. Então nós temos um prédio exclusivo de mais de 1.100 metros quadrados construído e adaptado para elas, currículos bíblicos desenvolvidos exclusivamente para elas e celebrações com louvor, teatro, oração, ministrações poderosas para o coração de cada criança. Não só isso, as faixas etárias são divididas por idade, pensando na segurança física e emocional. Então temos os bebezinhos de 2 a 3 anos, de 4 a 8 anos e de 9 a 12 anos, que também se estende na estrutura de células. E qualquer necessidade especial, temos o Ignição Plus. Além dos aconselhamentos para os papais e o preparo de cada voluntário que serve com segurança, equipados para abençoar as nossas crianças. Fora isso, temos as nossas atividades extra-celebrações, eventos sobre sexualidade, ferramentar os papais sobre o universo infanto-juvenil e um monte de outras atividades que o Ministério promove para a nossa comunidade. Esse é o Ministério Infantil da Igreja da Cidade, o Ignição. Olá, sou Oséias, sirvo no Nordeste Radiante. Estamos aqui em Quijingue, sertão da Bahia, onde temos desenvolvido alguns projetos e ações para levar cuidado e amor às nossas crianças. Estamos atualmente em 3 estados, Alagoas, Pernambuco e Bahia, onde temos diretamente trabalhado com ações para levar o amor de Jesus para os nossos pequenos. Também desenvolvemos algumas ações através do esporte, das artes, da educação, com alguns projetos de educação mesmo básica para que as crianças recebam esperança e sonhos voltem a ser ativados no coração delas. Também podemos realizar alguns impactos com a ajuda de voluntários de nossa igreja, em que podemos atender as comunidades, povoados. Mais de 200 crianças diretamente foram impactadas e receberam presentes. Podemos levar ali kits com brinquedos, mais de 200 brinquedos. Aproximadamente 70 famílias foram alcançadas através de alimentos, de uma palavra, um acompanhamento médico também qualificado. Então tudo isso para aproximar o coração de Jesus das nossas crianças, para que eles se aproximem ainda mais através do amor. Olá pessoal, meu nome é Silk. Eu estou aqui para falar para você um pouco das dinâmicas que a Igreja da Cidade, através da Cidade Social, atendem e assistem às nossas queridas crianças. Nós temos 2 modalidades de atendimento, as pontuais, que acontecem em comunidades como essa que nós estamos aqui gravando o vídeo, na comunidade do Sapé, aqui na Zona Leste de São José dos Campos, onde nós distribuímos durante essas semanas de extremo frio 150 cobertores novos também aqui para as famílias e para as crianças dessa comunidade, assim também como em comunidades do extremo da Zona Sul. E a segunda modalidade é através de programas como o programa Família Saudável Integral, onde nós recebemos semanalmente dezenas de crianças que recebem palestras de atividades e dinâmicas lúdicas, onde princípios bíblicos são transmitidos para ela, podendo proporcionar a essas crianças o crescimento, não somente cognitivo, acadêmico, mas também espiritual. É sua igreja fazendo, e fazendo o que está no Evangelho de Jesus. Jesus viu muitas crianças no seu tempo, como eu disse, no século I, Império Romano, havia muitas crianças, moradores de rua, frutos de violência, frutos de guerras, com isso órfãos, de invasões. O Império Romano era um império violento, bárbaro. Então, vendo essas crianças pelas ruas, Jesus então as acolheu, as amou e nos ensinou como adultos que deveríamos fazer. Passados 21 séculos, esta realidade ainda continua. E nós, como igreja, não podemos deixar de dizer sim, porque quem ama, investe na educação. Se Jesus evoca lá o Velho Testamento, para lembrar que o salmista Davi, no Salmo 8, verso 2, fala que das crianças vem o perfeito louvor, nós também temos que aprender e temos que observar esta palavra de Jesus. A grande pergunta é, como que Jesus tratava as crianças do seu tempo?
Como Jesus tratava as crianças? Nos evangelhos ele nos ensinou. Eu quero dar 4 respostas que Jesus deu para que você também ajude as crianças, sejam em casa, no seu ambiente familiar, quando você convive com as crianças lá, no ministério, na igreja, quando você servir aqui, ou crianças em situação de vulnerabilidade social, como aqui também somos desafiados a orar, apoiar e empoderar. Então vamos refletir nessas passagens do Evangelho de Jesus, que ele deixa claro como ele amou e cuidou das crianças, como ele tratou as crianças, e como nós também, que somos seguidores de Jesus, não tem outro modelo. Esse é o nosso modelo. Primeiro, ofereça acesso e afirmação para as nossas crianças. Você pode dizer isso comigo? Ofereça acesso e afirmação para as crianças. As crianças não tinham acesso naquele tempo e nem tinham afirmação. Elas eram nada, elas eram negligenciadas, elas comiam das sobras que caíam da mesa dos adultos. Elas não podiam compartilhar do ambiente dos adultos. E nesse contexto, Jesus oferece acesso e afirmação. Veja em Mateus 19:14. Então disse Jesus, leia comigo: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Amém? Uau, isso é poderoso. Jesus está aqui dando acesso às crianças a ele, e Jesus está afirmando, está dizendo que quem não for como ela, quem não pertence a esse tipo de família nem vai herdar o reino dos céus. O evangelista Mateus, então, ao narrar, fala de Jesus sobre as crianças e enfatiza o desejo de Jesus que as crianças tenham livre acesso, liberdade de chegar até ele. Os discípulos de Jesus eram judeus e eles estavam, como qualquer judeu de costume na época, achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre na hora do ensino. Quantas vezes nós não demos uma dos discípulos de Jesus? Criança, fica quieto. Criança, fica para lá. Você está atrapalhando. Criança, deixa o adulto falar. Criança, fizemos ou não fizemos isso muitas vezes? Não é? Mas está errado. A criança tem que estar no ambiente e ser convidada. A criança precisa ser ouvida, a criança precisa ser incluída. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando. E Jesus fez o contrário. Tirou os embaraços e incluiu as crianças, para que elas tivessem acesso à sua pessoa e à sua presença. Um exemplo prático disso foi quando Jesus encontrou-se com os discípulos na Galileia, e tinha uma multidão logo depois da pregação do grande sermão da montanha, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, cerca de 15.000 pessoas. E o que aconteceu naquele ambiente? O pessoal estava com fome, estava ficando tarde. Aí os discípulos tiveram uma ideia maravilhosa. Senhor, manda eles embora, cada um coma o que puder, compre o que puder, voltando para suas casas, e vamos vazar fora. E Jesus disse: não, dá-lhe vocês de comer. Mas como assim? Aí a grande lição. O que Jesus pega? Dá atenção a um menino. E pega o lanchinho do menino. 5 pães e 2 peixinhos. Me dá aqui. E aquele menino é honrado, é valorizado, porque através de uma criança, 15.000 pessoas comem naquela oportunidade. Então a criança não foi um problema, a criança foi uma solução. Na sua casa a criança não é um problema. Pai, mãe, deixa eu dizer, a sua criança não é um problema. A sua criança é uma solução de amor que Deus colocou lá. Ouça a sua criança, ore com a sua criança, celebre com a sua criança, porque milagres hoje podem acontecer fruto de uma criança ouvida, de uma criança que começou a orar, começou a adorar, como 15.000 pessoas comeram na Galileia, fruto de uma criança, um menino que foi solução. Agora, a criança, ela também vai ser formada e forjada fruto do ambiente que ela tiver. Tem gente que fala assim: ah, mas esse meu filho é meio neurótico, esse meu filho é meio lesado. Muito provavelmente recebeu isso de quem? Dos seus pais.
pais que brigam, gritam, tratam com maldade, fazem maldade, a criança vai crescendo, ouvindo, vendo e absorvendo como esponjas isso aí. Então, muita criança lesada é fruto de pais que agem assim. Então, Jesus quer que as crianças sejam livres e tenham acesso a Ele. E nós, como adultos, somos instrumentos para que isso aconteça. Na igreja, na sociedade e, em especial, com as crianças em situação de vulnerabilidade. Seja um instrumento de fornecer à criança acesso e relacionamento a Jesus. Amém? Segundo, observe e proteja as crianças. Observe e proteja as crianças. Evangelho de Jesus, Marcos 10, 14. Leia comigo. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Olha só, Jesus indignado. Jesus era o Jesus Cristo, Filho de Deus, mas era também o Jesus histórico. Não só o da fé, mas o histórico, Jesus de Nazaré. Jesus ficou indignado e diz: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O evangelista Marcos acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças e, ao ver que os discípulos estavam sendo uma peça de impedimento, ao invés de ajudar, estavam atrapalhando, ele se enche de indignação. Jesus não peca, porque Jesus, ele, Filho de Deus, em nenhum momento pecou, mas se indignar é algo tremendamente humano e positivo, porque é fruto de uma indignação que a gente gera uma reação e uma solução. Temos que estar indignados com a injustiça para ser justiça. Temos que estar indignados com a fome para sermos solução para a fome. Temos que estar indignados com o abuso sexual infantil para sermos canais de proteção para as crianças, não é? A indignação gera também uma solução, uma ação, uma oração, um ministério. Então, Jesus se importou. Um exemplo no Evangelho, Marcos capítulo 9, 22, Jesus viu um menino endemoniado. E vendo aquilo, Jesus não passou longe. Ele também se incomoda e tem uma reação de libertação para com aquele espírito maligno que aprisionava aquele menino, em Marcos 9, 22. Enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família e os discípulos estavam confusos sobre o que fazer, Jesus toma a atitude de libertar e salvar aquela criança. Jesus viu o sofrimento do menino, defendeu e trouxe um grande ensinamento. As crianças precisam de amor e cuidado, e é necessário estarmos sempre atentos. Em casa, olhe o que os seus filhos estão vendo à TV. Procure saber se eles não estão expostos à violência. Ao streaming, internet, canal do YouTube. Não permita que o streaming e a internet seja babá das suas crianças. Eles podem absorver violência antes da hora, sem filtro. Você precisa cuidar. Os responsáveis em defender os direitos da criança, tem o ECA aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem que conhecer. Se você vê uma situação que fere o Estatuto, você tem que denunciar. Você tem que estar atento, você que trabalha com crianças em escola, vê situação de abuso infantil, de vulnerabilidade, você tem que ser canal de solução. Se é denúncia, denúncia, se tem que conversar, conversa, se tem que buscar o direito daquela criança. Então, é o que Jesus fez. Jesus defendeu e protegeu as crianças. Jesus está olhando para as crianças e está agindo e defendendo. Ele fez isso na prática, ele ensinou isso através do seu evangelho e deixou isso como legado para a igreja. E nós somos a igreja hoje. Você é os olhos de Jesus para as crianças na sua família, dentro da igreja. Crianças sofrem abusos nas famílias, na sociedade, em muitos lugares, em igrejas, e nós temos que zelar. Aqui na igreja temos um cuidado extremamente intencional com o ministério infantil. Ninguém entra lá se não são os voluntários treinados, ninguém fica sozinho em ambiente nenhum, em hipótese nenhuma, com crianças. Nossos ambientes têm câmeras, nossos ambientes têm zelo, treinamento para com voluntário, mas sabemos que infelizmente não é a realidade de muitos ambientes de ensino
educacional e também religioso do país, seja evangélica, católica ou de outras religiões. Mas você precisa estar atento. Jesus está olhando as crianças para defendê-la de todo mal e hoje nós somos os olhos de Jesus. 3, uma outra coisa que aprendemos com Jesus e o Evangelho, como Jesus tratava as crianças. Aprenda com as crianças e as abençoe. Crianças não é só para a gente achar bonitinho e fazer um carinho, segurar na bochecha e falar: olha o bonitinho do vovô e da vovó, olha o bonitinho do pai, da mãe, e dar um beijo. Não, você tem que aprender com elas e você tem que abençoar essas crianças, como Jesus fez em Marcos 10, 14 e 16. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. E aí ele falou sobre deixar o acesso, como falamos no ponto anterior. Mas olha só, ele diz: digo-lhes a verdade, no verso 15 e 16, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoou. Vamos ler junto a parte final? Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. É o nosso papel. Nós não estamos aqui para ser uma contracultura ao Evangelho de Jesus. Nós somos o Evangelho de Jesus. Jesus tomou as crianças nos braços, estendeu as mãos e as abençoou. É isso que fazemos em casa. Você que tem filho pequeno, não coloque o seu filho para dormir sem ir lá, dar uma palavra de amor para ele, contar uma história e estender as mãos. Eu tive 4 filhos. Todos eles, quando eram nesta fase de crianças, eu ia colocar eles para dormir, orava com eles e contava uma história, colocava as mãos sobre eles. Faça isso, é muito importante. Isto é uma semeadura, isso vai ser bênção na vida deles. Alguns traziam as crianças a Jesus para que tocasse nelas. Jesus era popular, era famoso, não é? Mas alguns não queriam que isso acontecesse e impediam. E por incrível que pareça, os discípulos às vezes faziam isso. Mas Jesus ensinou: não, tem que dar o acesso. Nós estamos aqui para abençoar crianças. Nós estamos com 2 situações globais que você deve transformar notícia ruim em oração. Primeiro é a situação do Haiti. Aconteceu um terremoto agora, de sexta para sábado no Haiti. Até agora tem mais de 300 mortos, mais na região sul do Haiti. 11 anos depois, em 2010, teve aquele terremoto terrível. Agora outro. O país já tem um problema de pobreza extrema, tem problema político, tem problema civil. E aí agora temos essa situação. Ore pelas crianças do Haiti. Já estamos em contato com o pastor Mário Janes, que é o nosso missionário lá em Porto Príncipe. Ele tem um orfanato. A gente ora por ele, manda oferta para ele. Inclusive, se você quiser que a gente mande uma oferta especificamente sua aqui na igreja, você sabe que a gente tem um zelo extremamente atento quando recebemos ofertas designadas, 100% disso vai para o seu objetivo fim. Então, ao final do culto, se você quiser mandar oferta para o orfanato lá, é só você colocar no seu envelope e escrever Haiti, que vamos entender, ou se fizer Pix e transferência, depois manda para a igreja, dizendo que é especificamente para lá. Mas, enfim, você não pode simplesmente ver. Aconteceu um terremoto 7.4 na escala Richter no Haiti, e eu nem levantar uma oração em prol das crianças. Como assim? Ore. Uma outra coisa é a situação do Afeganistão. Crianças estão sendo estupradas, mulheres estão sendo estupradas por ativistas do Talibã. Imagina que situação complicada para as crianças. Então, ao ver uma notícia sobre a situação do Afeganistão, você tem que transformar isso em clamor, em oração. É o que Jesus faria, é o que nós temos que fazer. Você não pode viver numa bolha. Gente, nós temos muito problema no Brasil, mas perto do que acontece globalmente, vivemos num país muito abençoado por Deus. Então, se posicione. E 4, seja instrumento de salvação para as crianças. Crianças precisam ser salvas, porque quando nós nascemos com o pecado original de Adão e Eva. Até termos discernimento entre o certo e errado, pecado ou não, não somos responsáveis por isso. Por isso sabemos que uma criança, se ela morrer numa idade que ela ainda não tem
a consciência de pecado e arrependimento, ela vai morrer e ela vai para o céu, sabemos disso. Por isso não batizamos infantes. Crianças crescem, quando estão na fase de junior, já tem discernimento entre o certo e errado e consciência de pecado, apresentamos o plano de salvação, elas recebem, se arrependem, então são batizadas. Semana passada, eu e o pastor Felipe Araújo batizamos 17 juniores ali no batistério, porque crianças que já entenderam o plano de salvação. Então, pais, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é o primeiro responsável de levar os seus filhos a Jesus, porque você é o primeiro pastor dos seus filhos. Lucas 18:16, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam. Por quê? Porque elas pertencem ao reino de Deus, e quem não for como elas, não vai entrar. Ele está falando de pureza, ele está falando de santidade, ele está falando de verdade, ele está falando de princípios que crianças têm, ele valoriza a criança. Então, o evangelista Lucas enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto deles para salvar as crianças. O texto demonstra que alguém estava atrapalhando, e Jesus então não quer que sejamos instrumento de empecilho e atrapalho, mas sim de conexão e vida. Lembra da filha de Jairo que estava doente? Jesus foi à sua casa para curar, e quando chegou lá ela estava morta. Olha só, que coisa impressionante. Crianças não eram contadas na sociedade, crianças não podiam comer na mesa de adultos, crianças não podiam ficar no mesmo ambiente que adultos. Aí uma criança morre e Jesus ressuscita. Pensa no contexto. Alguns podiam falar assim: nossa, que desperdício de milagre. Não é? Nos tempos em que criança não significava nada. Então, um parênteses, um pouquinho, porque esse contexto de que a criança não era valorizada? Porque tinham muitas crianças, e a morte infantil era muito alta. Então, quando os pais, a mãe, tinha uma criança, e se fosse menina, pior ainda, né? Ainda tinha esse agravo. Criança era subjugada, e se fosse menina, pior, porque na época do casamento, do dote, não traria nenhum dinheiro para a família, e também não levaria o nome da família. Então, pensa dentro desse contexto. Jesus não só cura, mas ele ressuscita uma criança. É um grande ensinamento para nós. Uma igreja que não valoriza a criança está em pecado. Uma família que maltrata a criança está em pecado. Um adulto que não aprende com crianças e não leva a criança à salvação está em pecado. E no nosso contexto é crime. Todo e qualquer abuso contra a criança é crime. Todo e qualquer impedimento da criança ter acesso à educação, a desenvolvimento, é crime. Trabalho escravo é crime. Trabalho infantil é crime. Então nós temos que ser embaixadores das crianças, temos que ser arauto pelas crianças. E isso é ser evangélico, gente. Gente, tem muita coisa que a gente vê nesse meio aí, em nome de evangélico, que não tem nada de evangelho. Vou tornar a repetir para você aqui, ó. Olha para cá. Tem muita coisa no meio evangélico que não tem nada de evangelho. Então, levante os seus filtros. Jesus está voltando, e não é só Covid-19 que é um sinal da volta de Jesus. É também essa deturpação do evangelho de Jesus. Evangélicos hoje, em muitas situações, não quer dizer nada, e pelo contrário, não só não quer dizer nada, como está dizendo um sinal errado do evangelho. Então, ser pelo evangelho é ser pelo que Jesus ensinou, só isso. Não é tão complicado, não. Então, avalie bem quem que você segue nas redes sociais, quem que você ouve nos canais do YouTube, quem que você se inspira para ser um verdadeiro evangélico, e quem de fato você está aprendendo. Esta igreja é uma igreja genuinamente evangélica, porque ela segue o evangelho de Jesus. Amém? Entendemos isso, mas no meio aí fora tem muita coisa que vai ser separado no dia final. Porque, gente, você tem que entender o seguinte: quando Jesus diz, olha, tem lobo vestido de ovelha, o que ele está dizendo? Tem infiltrados no meio que não são, mas parece que são, e enganam.
Quando Jesus disse que nos finais dos tempos teriam falsos profetas, duas coisas ele estava falando. Ele não está dizendo que no final dos tempos não teria profeta e nem que todo profeta seria falso. Não, ele não disse isso. Ele só disse, fique atento, porque no final dos tempos terão falsos profetas. Falso profeta, o que é, gente? É quem se chama de profeta, óbvio, simples assim. Então fique atento. Nem tudo que é feito por evangélico é do evangelho. Nem tudo que é feito em nome de Deus é de Deus. Nem tudo que diz que é ovelha, pode ser lobo. Nem tudo que diz que é profeta, pode ser falso. Mas não cabe a gente ficar julgando, cabe a gente ser o que Jesus quer que a gente seja. E nesta manhã, eu estou sendo só o carteiro de Deus aqui para te entregar uma carta, o instrumento de Deus, o profeta de Deus para te dizer, cuide e ame das crianças, na sua família, na igreja e na sociedade, em especial em situação de vulnerabilidade. E por isso daqui a pouco você vai receber o desafio com relação ao projeto O Escolhido. Não só de você escolher uma criança, mas a criança escolher você. Amém? Eu já fiz também a minha adoção. Então vamos lá. Quando você entende isso, Jesus foi até ela, chamou e fez com que a criança ressuscitasse. Lucas 8:34. Aquela notícia com certeza ecoou para todos os lugares. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Muitas crianças estão sem o que comer. Não só não conhece Jesus como o pão da vida, como não tem o pão. Então, para completar o escândalo, em Mateus 18, 1-16, é que eu quero concluir. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram. Os discípulos também tinham umas perguntas assim, sensacionais, né? Fala sério. Quem é o maior no reino dos céus? Pensa numa pergunta meio babaca, né? Mas vamos lá, Jesus, ele não perde a paciência. Ele não é como eu. Jesus pega, ele nem responde. Aí ele faz o seguinte, estava lá, os fariseus, os discípulos, aí vem essa pergunta extraordinária, Jesus não responde. Jesus pega uma criança, que devia estar passando por ali em algum lugar, vai lá e pega aquela criança e bota no meio dos adultos. Olha o escândalo pronto. O escândalo está feito, gente, porque a criança não poderia ter acesso àquele lugar. Aí Jesus pega a criança, bota no meio e diz, eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam, olha o soco no estômago, e se tornem como essa criança. Gente, pensa no quadro, eu fico tentando imaginar. Criança não era contada, criança não podia estar no meio dos adultos, criança não podia falar para o mestre. Jesus pega a criança e bota lá no meio. E diz, quem não for como ela, não entrará no reino dos céus. Quem não se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Gente, era o tipo de resposta que eles nunca imaginariam quando fez a sua pergunta lá. Mas aí Jesus não para. Jesus dá o segundo soco no estômago dos caras. Olha só. E quem recebe um desses em meu nome está me recebendo. Mas quem faz tropeçar um destes que crê em mim, melhor é amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Coloca aí uma pedra de moinho. Tem uma foto aí. Olha só o que é uma pedrinha de moinho. Imagina essa daí, Vive, uma pedrinha dessa assim de pingente no cordão. Isso aí em Israel, quando você foi a Israel comigo, entendeu, né? Quando você foi a Israel, vou te levar, isso aí tem em todo lugar, gente. No Evangelho que acabamos de ler, não diz que Jesus viu uma pedra dessa, mas a probabilidade de ter visto era muito grande, porque isso tem em Israel até hoje em quantidade. Nós estamos falando de 21 séculos depois, imagina naquele tempo. Você colocava o trigo ali, tá vendo? O trigo com a casca, e aí você rodava essa pedra, que atrás dela tinha um pedaço de madeira, aí você faz assim, isso aqui, ok? Isso é usado para trigo.
Em outras situações é usada também, se a quantidade for maior, até pedras maiores com um animal, uma mula ao redor, que pode fazer essa circunferência também. E era muito usado para as azeitonas. Colocava as azeitonas ali e tirava as 4 prensas de azeite, desde para levar para o altar, para o sacerdote, até para servir de adubo para a plantação. Enfim, Jesus, se ele tinha uma dessa pedra ali perto, quando ele botou a criança no meio dos adultos ou não, todo mundo sabia o que era isso. Era a mesma coisa que dizer um caroço de feijão. Todo mundo sabe o que é. E Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. Mas ele disse mais, se você desviar uma criança, é como você pegar isso aí, colocar no pescoço e se jogar dentro de um rio, dentro de um mar. Pensa bem, Jesus está dizendo, você não pode ser uma contradição o Evangelho. O que Jesus enfatiza aqui? Jesus enfatiza o valor da criança, a honra, o exemplo, a pureza, a humildade, o respeito. Então nós aprendemos a lidar com crianças, gente, como Jesus ensinou, dando liberdade às crianças para expressar sua fé. Você é canal, você é ponte, não muro para as crianças. Vamos aprender com a pureza, com a simplicidade das crianças. Vivemos um tempo onde menos é mais. Vamos olhar por elas, ter um olhar fraterno. Vamos defender de todo perigo. Vamos chamar as crianças para estar perto da gente, perto de Jesus. Como os discípulos de Jesus, temos que ser canais para levar as crianças para o caminho, ajudar crianças na saúde, na educação, na alimentação e na salvação. Vamos amar e cuidar das nossas crianças, igreja? Vamos ser uma igreja família responsável? Amém? Não podemos ser uma igreja família e não gostar de criança, porque família gosta de criança. E eu quero terminar aqui com um pensamento do poeta e teólogo protestante, escritor Rubem Alves, ele já falecido, mas se você encontrar um livro infantil de Rubem Alves, compre, pegue, às vezes em sebo você encontra e leia para suas crianças. Ele diz assim, Deus é alegria, uma criança é alegria. Deus e uma criança têm isso em comum, ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. Deus vê o mundo com os olhos de uma criança. Está sempre procurando companheiros para brincar. Amém? É maravilhoso. Esse é o nosso Deus que ama crianças. E nós, como filhos de Deus, fomos crianças também. E Deus nos ensinou a amar nossas crianças. Você recebe essa palavra?